mentiu para Deus, caiu morto. Fica aqui comigo, que o pão quentinho está recheado de ensino. Hoje, nós vamos falar de Ananias e Safira. Quero falar com você, mostrando como é desnecessário certa atitude que nós temos diante de Deus, do Espírito Santo. Não tem necessidade de agirmos de certa forma, como Ananias e Safira agiram, e terminou o seu pecado te levando à morte. De Atos 4, ali onde há a comunidade dos novos cristãos, ali eles vendiam, estavam vendendo os seus bens, e os apóstolos davam um grande testemunho de poder da ressurreição do Senhor Jesus. E ali estavam todos envolvidos, E assim, no partir do pão, eles estavam em comunhão, e eles resolveram vender as suas propriedades, para que aqueles que não tinham passassem a ter. Dividia, colocava o valor nos pés dos apóstolos, e ali todos, nenhum passava necessidade. E Ananias e Safira faziam parte dessa comunidade e também resolveram vender seus bens. Só que eles venderam e reteram parte desse valor. E ali foi aonde o apóstolo falou: por que deixaste Satanás fazer você mentir contra o Espírito Santo? Atos 5, de 1 a 3. Ora, certo homem chamado Ananias, ou Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo a sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade? Não tinha necessidade de reter uma parte da propriedade. Ele poderia até nem vender. Ananias poderia não vender e não teria problema nenhum para ele. Mas ele vendeu e quis enganar não a Pedro, mas ao Espírito Santo. E ali Ananias morreu. E Safira também. E eu quero dizer aqui, nessa hora, trazer para nós que não importa o tipo do pecado que nós cometemos, não importa o que vai nos afastar de Deus, é o pecado, não é o tipo do pecado, é o pecado que afasta o homem de Deus. O pecado, ele compromete a nossa vida espiritual e a nossa relação com Deus. Aqui na palavra de Deus, em Isaías 59, versículo 2, diz assim: as vossas iniquidades entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouça. Olha só, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouça. Olha só que prejuízo. Quebra o relacionamento, quebra a comunhão, de modo que Deus não ouve mais. Não ouve mais a nossa oração, não ouve mais a nossa petição, não ouve mais o nosso clamor. Não vale a pena, não vale a pena. Eu quero assim que você, essa semente, entre no seu coração, para que a libertação te alcance e muitas das coisas que te afaste de Deus possa ser nesta hora neutralizada da sua vida e você ter a liberdade de caminhar com o Senhor, ouvindo a voz dele e clamando ao Senhor. Eu creio que isso pode acontecer. O pecado faz com que Deus não ouça mais o seu clamor, as suas petições, as suas orações. Afasta o homem de Deus.
Porque a palavra do Senhor diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor te quer livre para que você possa ter um relacionamento com Ele e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E aqui, continuando essa palavra, nós podemos perceber que não importa o tipo do pecado, né? A consequência da separação é sempre a mesma. E é por isso que Tiago fala na palavra de Deus. Tiago diz: quem tropeça no só ponto da lei, tropeça em todos. Não tem um caminho sem ser da retidão para que você possa caminhar com o Senhor. Não é o tipo de mandamento que eu quebro que define a condição com Deus. Entende isso? Quando eu falho em um, tropeço em todos. Não esqueça disso. Quando eu falho em um, tropeço em todos. É por isso que lá em Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48, a palavra do Senhor diz assim: o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com pouco açoite será castigado. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Não esqueça desta verdade. Não esqueça dessa palavra. Aqui a palavra de Deus nos mostra. Olha só, ele sabia e não fez. Mas também, aqui na própria palavra fala que o que não soube, ele não sabia, mas fez coisas dignas de açoites, ele também foi açoitado. Apesar de ter sido açoitado com pouco açoite, mas ele também foi açoitado. Então, não tem distinção. Ele foi açoitado porque era para ele saber, era para ele procurar saber. Ele foi açoitado com pouco, porque Deus é justo. Ele não sabia, mas a gente não deve ficar de fora de um conhecimento que nos inclui a vida eterna. Então, a displicência também traz punição ao homem. O Senhor nos quer atentos, ligados, porque Ele não quer que nenhum se perca. E é importante a palavra do Senhor nessa hora, está nos despertando, né, em relação à vontade de Deus para as nossas vidas. E o Senhor, Ele fala em todo tempo que a verdade liberta. Nós não podemos, nós não devemos rejeitar ao Senhor depois de tê-lo conhecido. Quando nós rejeitamos ao Senhor depois de tê-lo conhecido, nós estamos cometendo o maior pecado. Olha que sério isso. Você não pode permanecer nem na displicência, nem depois que você conhece ao Senhor. Você conhece o que Deus tem para a sua vida. Você sabe os desígnios do Senhor para você. Você não deve, de forma alguma, agir como se não conhecesse. Porque assim você estará cometendo o maior pecado. Nós vamos estar orando. Não queira ser Judas. Não queira. Ele sabia, ele caminhou com o Senhor. E ele traiu o Senhor.
Toda vez que nós pecamos, nós traímos Jesus. A bondade dele já nos alcançou. E ele não quer que a gente se perca. Vamos orar? Pai amado, querido, maravilhoso, boa essa palavra de conselhos, essa palavra de direção. Que o Senhor continue, meu Pai, nos guiando, nos orientando e nos ensinando o caminho que devemos andar. Precisamos, meu Deus amado, confiar, ó Deus, e acreditar que é a verdade que liberta. Não devemos andar, ó Pai, em caminho de perigo, porque o inimigo, a Tua palavra diz, está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Nos livre nesta hora de todo o mal e nos abençoe, em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra. Deus te abençoe.